Dimas, pode vir. Boa noite, Aprisco. Vou fazer a apresentação do ministrador dessa aula-culto, ou desse culto-aula. Primeiro dizer que em 2022, na rede social, eu vi sobre o lançamento de um livro chamado A Torá Comentada. E me interessou, porque os assuntos judaicos me interessam. Aí fui ver o autor, Brian Kibuuka. E lá para tanto eu vejo professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu fiquei, mas rapaz, nunca tinha ouvido falar esse nome e tal. Aí fui pesquisar mais sobre esse cidadão. Adquiri o livro, inclusive passei um para Alex. E estamos aqui hoje com essa importante figura, Brian Gordon Lutalo Kibuuka. Eu fiquei pensando até que ele era estrangeiro. Os pais dele são de Uganda, na África, mas ele é paulista, de Campinas. E, por coisas do destino ou de Deus, ele mora na nossa cidade, Feira de Santana, que ele considera melhor do que Campinas, São Paulo e até Paris. É mole? Então vamos ao grande, vasto currículo, reduzido, né, porque senão eu vou tomar a aula dele toda. Ele é pastor, professor de História Antiga e Medieval aqui na UFES. Ele é doutorando em História Social pela Universidade Federal Fluminense. É mestre em História Social por essa mesma universidade, UFF. Mestre em Letras Clássicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É graduado em Teologia pela UMESP e pelo Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro. Também é membro do Grupo de Pesquisas Núcleo de Estudos de Imagem e de Representações da Antiguidade, Nereida, da Universidade Federal Fluminense também. E também faz parte da equipe do Euricleia, Anima Paris, além de ser colaborador do Centro de Pesquisas da Religião, CPR. Ele participa como pesquisador do grupo Roshima, também da UFES. Participa ainda como pesquisador no grupo de pesquisa Cultura Material da Antiguidade da Universidade Federal da Bahia. É autor de obras como Prefácio ao Antigo Testamento, Imagens, Ritos e Vestimentas, em coautoria, Epidemias na Antiguidade, Judeus, Gregos e Romanos, o Livro de Enoque, publicados pela Fonte Editorial. Publicou pela editora Prisma a obra A Guerra e o Teatro de Eurípides. E, mais recentemente, está recentemente aqui, mas foi em 2022, A Torá Comentada, também da Fonte Editorial. Ele é ainda autor de artigos acadêmicos em periódicos brasileiros e estrangeiros. Desculpe aí, mas sumiu. Perdão. Artigos acadêmicos em periódicos brasileiros e estrangeiros. Brian Kibuuka é esposo de Edeni e pai de Aimei. Ele é membro da Segunda Igreja Batista de Feira de Santana. E mais, ele é PhD em História Bíblica
PhD é o título acadêmico mais alto que existe, não só no Brasil, como em outros países. E também Brian possui pós-doutorado pela Université de Paris 1, Panthéon, em Sorbonne. Então, isso aqui é uma redução do vasto currículo dessa figura que o aprisco recebe e que nós agora vamos prestar atenção ao que ele vai nos dizer. Por favor, Brian. Muito obrigado. Fica à vontade, mano. Obrigado. Eu que agradeço muito. Fica à vontade. Não. Irmãos, é ficha, né, pessoal? Mas é um brotherzão, assim, é um cara massa, né? Glória a Deus pela tua vida, que o Senhor possa te usar nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. A paz, meus irmãos, minhas irmãs. Que prazer estar aqui junto com vocês. Tem partes do currículo que não foram lidas, né? Tinha que falar que eu sou amigo e admirador de Alex, tinha que dizer que eu sou amigo do Pinheiro. O Wilson eu chamo de Pinheiro, né? Porque eu lembro da árvore que eu mais gosto. Eu sou também amigo de Mônica e de Djalma, que estão aqui, o que me deixa muito feliz. E é um prazer compartilhar com vocês nessa noite. Espero que nós possamos fazer uma troca bem interessante e que a gente possa crescer mutuamente. Eu vou convidar vocês, né, a abrirem suas Bíblias lá no texto de Mateus, capítulo 5. Tá? A gente vai começar com Mateus 5, mas depois que a gente falar de Mateus 5, a gente vai para Mateus 11. E aí, enquanto vocês vão abrindo o texto bíblico, se vocês também não quiserem abrir, não tem problema, porque vai ser projetado aqui. Enquanto vocês vão abrindo o texto bíblico, eu vou primeiro apresentar o que eu pretendo dizer para vocês. E antes mesmo disso, eu vou fazer uma oração. Tá bem? Nós agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, por estarmos neste lugar. É muito bom termos esse tempo para refletirmos em Tua palavra. Ajuda-nos, então, Senhor, que nossa mente e nosso coração sejam guiados por Ti, e que a nossa mente e coração sejam conduzidos pelo Senhor para aquilo que é o centro da Tua vontade, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, se vocês perceberem, o que nós vamos apresentar é meio que feito à mão, né? E era de propósito, porque a gente quer falar sobre Jesus, o simples. E antes mesmo de falar do assunto, eu quero dizer o que me motiva a falar dele. Nós temos um problema nos dias atuais, é um problema grave. E esse problema é o seguinte: há uma diversidade religiosa muito grande no Brasil, mas eu acho que, para nós que vivemos o dia a dia, a vida de crentes, eu acho que nós temos basicamente 3 problemas, e são problemas referenciais. O primeiro problema é que, quando a gente encontra alguém muito dedicado a Deus e dedicado à religião, os dias atuais fazem com que essas pessoas sejam também muito intolerantes. E essa intolerância toda que essas pessoas têm, esse zelo que é direcionado para a dimensão da intolerância, é uma dimensão da intolerância que impede muitas pessoas de se aproximarem de Deus, a não ser que elas sejam absolutamente humilhadas. Se você observar como as pessoas defendem a fé, usando o nome de apologética, e as pessoas conseguirem acreditar no meio de toda aquela radicalidade, para a pessoa poder chegar perto de Jesus depois dessa radicalidade toda, é só se a pessoa for absolutamente humilhada. Se ela se reduzir a menos do que gente. Porque se a pessoa vive a diversidade religiosa, ela está na mão do diabo. Se a pessoa tem alguma coisa no seu corpo, ela está fazendo com que o seu corpo seja uma vergonha para o Evangelho. Se a pessoa tem um pensamento que seja um pensamento que nem saiba onde está Genebra, muito mais do que seja Calvino, que seja Armínio, ela não sabe de nada porque ela não sabe as doutrinas da graça. Ou seja, você tem que acumular tanta coisa que é mais do que os mandamentos que os fariseus queriam ensinar para todos aqueles que se tornavam judeus na época de Jesus. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é que, quando as pessoas querem reagir a isso, elas reagem indo para o outro extremo. Qual é o extremo? De também entender que não tem absolutamente nada a não ser ser disruptivo. Ou seja, o que é ser disruptivo? É entender que não tem nenhum referencial que sirva, que não tem nenhuma... Deus, no final das contas, é amor, e por ser amor ele entende tudo, e por ser amor só quando tudo é permitido para quem ama. Aí pegam Agostinho, que nem leram, aí falam
que no amor tudo é permitido, aí vão misturar Agostinho com Lulu Santos, e aí vão dizer que é justa toda forma de amor, e aí vai misturando essas coisas todas. Só que você não sabe, porque talvez você não participe desses movimentos, mas no final, quando você vai no final para perceber se existe mesmo toda essa tolerância, o que você descobre é uma outra camada oculta de intolerância mascarada. E aí, meu amigo, você já descobriu isso, e quando você descobre isso, você já foi tão longe que você não consegue mais voltar. E aí nós temos um terceiro aspecto, um terceiro a mais, mas é um terceiro movimento, que é o movimento dos que querem se comprometer com o evangelho simples, querem se comprometer com Jesus, de fato aceitaram a Jesus e querem viver com Deus. E por causa da multidão dos que vivem nesses dois extremos, essas pessoas se sentem solitárias. Elas não conseguem se ajustar em praticamente igreja nenhuma. Elas não conseguem conversar muito com as pessoas, porque, dependendo, as tensões são muito grandes e as pessoas, nesse nível de tolerância, não conseguem mais ouvir. E elas ficam esperando um lugar de afeto, mas, nesse caminho, vão se ferindo. E chega um momento que se ferem tanto que a caminhada fica difícil. Então, esses tempos, como os tempos que nós estamos vivendo, são muito parecidos com os tempos de Jesus. E o que eu quero mostrar, antes de começar a falar de forma direta, é falar de uma coisa que, para mim, é muito cara, eu acho que a vocês também, porque eu conheço, pelo pastor, um pouco do que se pretende viver, e eu acho que eu vou dizer num lugar que vocês vão reconhecer o que eu estou falando como coisas muito simples, mas a forma como eu pretendo dizer é uma forma que eu gostaria que isso desmascarasse, abrisse uma janela para um caminho possível. E do que eu quero dizer? Eu quero tentar mostrar, através de textos que vocês já conhecem, dimensões que são dimensões que, por causa desse mundo esfacelado, as pessoas não conseguem mais enxergar. Para fazer isso, eu vou começar aqui, abrindo em Mateus capítulo 5, como eu falei, e eu vou ler as bem-aventuranças. Mas eu não vou ler como as pessoas costumam ler, que é começando por Mateus 5:3. Não, eu vou começar pela moldura de Mateus. Primeiro, eu quero dizer que, como a gente está aqui estudando, a gente vai ter a Bíblia em português ali só para servir de referência, mas eu quero ler o que está em grego ali. Porque a Bíblia foi escrita em grego e não tenham medo disso. Quando a gente vê em grego, tem coisas que vão se abrir diante de nós. E é bom que essas coisas que eu vou falar fiquem gravadas, porque um dia você se anima a estudar grego ou encontra um especialista e você pode conferir se o que eu estou falando procede. Se você olhar esse texto aqui, ele está dizendo assim, ó, vendo Jesus as multidões, tá? Mas, na verdade, não é assim que está bem, não é bem desse jeito que está. A palavra que está aqui é o verbo ver. O verbo ver é o verbo roral. Esse verbo roral tem também blepo. O blepo é mais contemplar e o roral é mais ver. Esse verbo roral ele tem uma forma específica quando ele vai para um tempo passado, que é um passado puro chamado auristo. E quando ele aparece da forma como ele está aqui, ele está dizendo primeiro isto, depois aquilo. Primeiro isto, depois aquilo. Quem traduz não traduz assim, traduz no gerúndio. Ó, vendo Jesus as multidões, subiu. Quando coloca assim, vendo Jesus as multidões, subiu, você sabe que ele veio e sobe depois. Só que você, quando coloca esse gerúndio que está aqui, parece que isso aqui é simultâneo. Não. É depois de ver as multidões, isso pode ser 10 dias antes. E esse ver é ver no sentido, esse verbo foi escolhido para ser o ver que também é conhecer. Porque o ver para ver, o olho ver é blepo. Mas oral se parece com outro verbo, que é o verbo gnosco, que significa conhecer. Então esse ver é o ver que permite que você saiba o que você está vendo, que você conheça o que você está vendo. Então esse ver aqui não é apenas ver com os olhos, mas é conhecendo. Então depois de conhecer as multidões. E a palavra multidão que está aqui não é a palavra demos, povo. É a palavra orlos. Essa palavra multidão aqui é a multidão que não tem, seria mais a turba. Porque quando você tem todo mundo igualzinho, todo mundo mais ou menos se vestindo do mesmo jeito, comendo as mesmas coisas e falando a mesma língua, o nome que dá para isso é demos. É povo. Mas quando você tem orlos, você está falando de gente de todo tipo. É gente que é de uma parte, é gente que é de outra, é gente pobre, é gente rica. E quando as pessoas olham essas pessoas todas, falam assim, está ali uma confusão.
é isso que está escrito aqui. Olha, eu só falei de 2 palavras. Então, você imagina você ler todas. Está dizendo que Jesus conhecia as pessoas nessa diversidade confusa do seu tempo. E o que ele faz por causa disso? Ele resolve anebe. Anebe é o verbo anabaino, que significa subir. Subir. Então, quer dizer que ele sobe. Claro que quando fala, eu podia dizer, vai ao monte, mas quando fala subir ao monte, não é a mesma coisa de ir para o monte. Porque subir ao monte é um eco do que você encontra, e se você conhece bem o texto, você percebe, do que você encontra quando apresenta a vida de Moisés. O eco que está aqui nesse texto é o eco da Torá, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mateus é assim. Mas de onde você está tirando isso, Brian? Porque eu não estou vendo eco nenhum. Bom, eu conheço o texto e eu sei que lá no capítulo de número 1, o texto começa com uma genealogia, e essa palavra genealogia que está aqui, que é a palavra geneseos, se você abrir em Gênesis capítulo 4 e em Gênesis capítulo 5, você vai ver uma genealogia de Caim e uma genealogia de Adão, e a palavra que está lá na genealogia de Caim e de Adão na Bíblia grega é geneseos. Então isso aqui é eco de Gênesis. Porque Gênesis vai separando as suas seções, e a cada seção ele coloca uma genealogia, que é um resumo. Ele vai fazer isso no capítulo 2, verso 4, quando ele vai falar da linhagem de toda a vida na terra. Ele vai usar a palavra toldot, que é hebraico, que vai ser traduzido para o grego por geneseos. Depois ele vai fazer isso no capítulo 4, quando ele faz a genealogia de Caim. Depois ele vai fazer no capítulo 5, que é a genealogia de Adão. Depois ele vai fazer no capítulo 6, que é a genealogia de Noé. No capítulo 11, quando ele vai falar da família de Abraão. De tempos em tempos ele para contar quem veio no passado e enumerar essas pessoas. Sabe por quê? Porque quem sabe de onde veio, sabe para onde vai. Então, o texto não diz que Jesus apareceu de repente, mas que ele veio de algum lugar. E ele vai contar as origens de Jesus. Só que nas origens de Jesus, não sei se você já percebeu, esse texto termina no verso 17, mas um pouco antes do texto terminar, que é verso 16, vai dizer o texto que Jesus tinha por pai, ou pai adotivo, José, que tinha por pai Jacó. Jacó, José, Jesus. Vocês nunca viram esse arranjo em algum lugar? Onde? Em Gênesis, porque Jacó é pai de José, e depois de José, aparece alguém que tira o povo de onde? Do Egito. Mais tarde, bem mais tarde, vai aparecer da descendência de Jacó, não de José, alguém que vai tirar o povo do Egito. Quem vai livrar o povo da fome é José. E esse tal é Moisés. E quem vai tirar o povo do exílio, da falta de referência, é Jesus. Sabe por quê? Porque esse Cristo, esse Jesus que é chamado Cristo, o verso seguinte vai dizer assim, ó: de sorte que todas as gerações, de Abraão até Davi, ou seja, dos patriarcas até os reis, são 14, que é 7 vezes 2. 7 é um número importante para a genealogia. Por que é um número importante? Porque se você, por exemplo, procurar nas genealogias que você tem, em Gênesis capítulo 5, você vai perceber, lá em Gênesis 5, que o 7º nome da genealogia de Adão é Enoque. Por que o 7º nome é Enoque? Porque Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Ou seja, essas genealogias não é que tenham 7. Se você contar, está faltando nome. Mas elas são genealogias teológicas para poder dizer, de tempos em tempos, vem o tempo em que Deus diz, agora é a hora, já aconteceu o que eu quero. Por isso que ele vai colocar um esquema de 14, que é 7 vezes 2, depois um esquema de 14, e aí do exílio até Cristo, o exílio não termina com o povo saindo de lá com o decreto do rei persa. O exílio termina com Cristo. É Cristo que põe o fim no exílio. Então, o eco aqui é o eco do Antigo Testamento.
Mas por que o eco é o eco do Antigo Testamento? Porque lá no capítulo 5, vamos voltar para lá, eu sei, é muita, muita, muita coisa, mas pode confiar que vai ficar legal. Diz que ele subiu para o monte, porque subir para o monte é igual a Moisés também vai para o monte. E como se assentasse, o que vai acontecer é que os seus discípulos se aproximam. Aqui já tem uma ruptura com a ideia de Moisés. Sabe por quê? Porque na ideia de Moisés se repete várias vezes em Êxodo, em Levítico, em Números e Deuteronômio. Se repete assim. Vocês se lembram que quando Deus falou com Moisés, Deus falava só com ele, porque ele apareceu no meio do fogo, e ninguém podia se aproximar, e só Moisés podia se aproximar. A ideia, portanto, é de afastamento. Ou seja, Deus é tão perigoso, porque ele aparece no meio do fogo, é sério, você pode consultar vários textos, vai dizer, Deuteronômio capítulo 5, quando vai falar lá dos 10 mandamentos, pela segunda vez, vai dizer que o povo tinha que ter como mediador Moisés, porque o povo não conseguia chegar perto de Deus, porque Deus aparecia no meio do fogo. Então, quando diz aqui que Jesus ele se assenta e os seus discípulos se aproximam, já é outra coisa. Porque agora não é mais o esquema de Deus ordena e você tem medo e cumpre. Agora com Jesus é Deus por Jesus ensina. E para ensinar você precisa poder chegar perto. Para temer, basta fogo, saraivada, buraco aberto no chão. Mas para obedecer, mas para aprender, você precisa de caminhada. Você precisa ter tempo. A atual geração, muitos fazem a opção pelo medo, pelo terror. Quando alguém opta pelo ensino, pela instrução, essa é uma caminhada de quem quer ter paciência, de quem quer chegar perto, de quem quer se assentar, porque a conversa vai ser longa. Não é muita gente que quer isso. Isso aqui já é um milagre. Porque quando você tem um número de pessoas que decide vir para ouvir, e não é ouvir de mim, é ouvir de Jesus, então é um crime, é um atentado, se a gente não falar dele. Por isso que quando o pastor falou comigo, eu falei assim, tá bom, o assunto tem que ser Jesus. Porque se não for Jesus, as outras coisas não vão fazer sentido. Porque Jesus, quando se assenta, vai dizer o texto aqui, no versículo seguinte, ó, é moldura, é coisa que a gente pula. Não deve pular. Quem quer entender de Bíblia não pode pular coisas que... Genealogia, vou pular porque dá sono. Não faça isso. Acredite, sempre tem alguma coisa extraordinária nos textos. Olha o que ele diz aqui. E ele passou a ensiná-los dizendo, não tem nada extraordinário aí. Não tem nada extraordinário, está tudo... É óbvio. Não. Inclusive, olha aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está faltando palavras, sabe por quê? Porque não é... E ele passou a ensiná-los dizendo, e abrindo a boca dele, ou seja, abrindo a sua boca, ensinava, dizendo para eles. Ou ensinava-os, dizendo. É melhor assim. Por que tem abrir a boca? Por que tem ensinar? E por que tem dizer? A gente chama isso de verbos de Kendi, que são verbos de dizer. 1 verbo, 2 verbos, 3 verbos. Por que tem isso? Isso está aqui por causa disso aqui, ó. Eu vou mudar o texto, vou lá para Gênesis, e lá em Gênesis, eu quero mostrar que se você percorrer o texto de Gênesis, né, você vai perceber que quando está acontecendo a criação, só tem um verbo de dizer. Ó, e disse Deus, haja luz, e houve luz. É o que está escrito aqui, literalmente. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Tá? Se você ler aqui Vaiomer Elohim Iri Or Vaihi Or. Mas se você avançar um pouquinho mais e pegar textos em que Deus vai falar com Moisés,
em que Deus vai ensinar para Moisés, em que Deus vai instruir Moisés, a coisa não é assim. A coisa é assim, ó. Eu abri o texto errado. Não, o texto errado está ainda. Capítulo 3, é isso aqui. É o chamado de Deus a Moisés. E olha só. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse. Isso aqui é chamou e disse, ou falou e disse, ou disse e falou. Essa coisa de colocar vários verbos para Deus dizer, é uma forma do texto dizer que o que Deus fala é tão importante que você tem que usar vários verbos de dizer enquanto ele fala. É para chamar atenção. O que ele vai dizer é solene. Claro que quem está olhando o que Jesus está ensinando, quando coloca Jesus com 3 verbos de dizer, é para dizer que o ensino dele é divino, porque ele é Deus. Vocês estão entendendo? Vocês percebem do que se trata? Então, se alguém está falando uma coisa regular, é e disse fulano. Mas se está falando alguma coisa sagrada, e abrindo a boca, ensinava dizendo. É uma forma de reforçar, pela repetição de verbos sinônimos, que o que vai falar é muito importante. E aí, voltando lá para o texto de Mateus, veja bem comigo o que vai dizer. O dizer de Jesus, o conteúdo das palavras, é assim. Bem-aventurados, o que são, os humildes de espírito, quem são, porque deles é o reino dos céus, o que eles têm, ou o que eles terão. Então é 1, 2, 3. 1, 2, 3. É o texto inteiro assim. 1, 2, 3. Sabe por que é assim? Porque é um ensino organizado para ser decorado. Ninguém vai assim, agora eu vou lá para a montanha onde Jesus vai ensinar, deixa eu pegar meu bloco de notas aqui, ou meu gravador e vou gravar. Não. Jesus, já sabendo que quem vai lá é uma multidão diversa, são discípulos que vão da pescaria e de repente já estão lá, o que ele faz? Ele fala de uma forma tal que a maneira como ele fala já ajuda você a decorar o que está sendo falado. E essa maneira de falar, aqui, por exemplo, é o que a gente chama de midrash. Midrash é o ensino para o povão. Então é feito para você guardar. Mesmo que você passe 5 anos sem ouvir aquilo, você lembra daquilo, porque aquilo é muito marcante. E isso é condensar um monte de coisa que você podia dizer em 5 horas, é condensar em uma frase, em 2 frases, em 10 frases. E nas frases, nós precisamos entender que natureza de ensino é. A natureza é ensinar. Aqui começa o ensino. E quando vai terminar o ensino, está lá no capítulo 7, verso de número 29, 28 é onde termina. 29 vai falar. A avaliação do ensino, do Jesus ensinador. Vai dizer assim, porque elas ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. O escriba era quase que o doutor da época. Ele sabia ler, ele sabia escrever em hebraico. Eles não falam hebraico, eles falam aramaico. E o escriba sabe hebraico. Inclusive sabe aramaico também, porque ele usa o aramaico para fazer os comentários bíblicos, que eles chamam de pesher. E aí, esses comentários aqui, ó, eles ensinavam como quem tem autoridade, é para dizer, ele não é só quem fala. A fala dele tem um quê de prático. Tem um quê de desafiar a gente a fazer alguma coisa. E é disso que eu digo quando eu falo que é simples. Não é simples porque ele chega com uma palha no canto da boca, fala, não é simples porque ele fala com o sotaque do norte, ele é nortista. Jesus é do norte. Tá? Ele é um nordestino. Sim, é porque a gente não pensa geograficamente que onde Jesus está na Palestina é no Nordeste. Né? Como eu disse, tudo que eu falar aqui tem que provar, porque é uma coisa também que a gente tem que se acostumar. Quando está ensinando, tudo que fala você tem que mostrar, porque se você... E se eu inventar alguma coisa aqui, quem vai saber? Então tem que mostrar. Ó, aqui tem vários mapas. Né? Aí dos vários mapas que eu posso mostrar, eu vou mostrar um mapa da Palestina, da terra de Jesus, e lá no mapa da Palestina que eu vou mostrar, né, eu vou querer mostrar para provar a tese de que Jesus é nordestino. E, de fato, quando o nordestino chega lá no sul, o pessoal trata com discriminação.
Fala assim, por acaso, lá do fim do Nordeste, lá de Juazeiro, Juazeiro de lá era... Não, Juazeiro ainda é muito grande, deixa eu pensar. Lá de Serrinha pode vir alguma coisa boa? Porque a terra de Jesus, que é Nazaré, é a Serrinha da época. Eu vou mostrar. Eu falo essas coisas, mas eu tenho que mostrar, né? Então, eu vim preparado para mostrar tudo. Tá? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui a cidade helenística da Palestina, não. Vamos mostrar o reino de Herodes o Grande. Isso, o reino de Herodes o Grande. É isso que eu quero mostrar. Claro que está pequenininho, vocês não vão ver nada aqui, então eu vou aumentar bastante e vou mostrar a terra e vou mostrar onde é sul, onde é norte. Então está aqui, ó, o sul, que não é sudeste, é sudoeste, né? Que vai ter aqui Jericó, Jerusalém, Emaús, Belém, que são as cidades onde Jesus não transita no começo do seu ministério. E quando você vai subindo, aí você tem o centro é Samaria, e aí você tem o norte. No noroeste, você tem o Carmelo, você tem Ptolomais, no noroeste. E no nordeste, você tem Nazaré, você tem Tiberíades, você tem Cafarnaum, que não está marcado aqui, mas deveria estar. Então, Jesus é do nordeste. Mas do nordeste, tem o nordeste legal, tipo Salvador, que é tipo aqui na beira do Mar da Galileia ou na beira do Mediterrâneo, e tem o nordeste profundo, né? Que é tipo Canudos. E o Canudos de lá é Nazaré. Perto dessa cidade tem uma cidade grande. Tipo tem, deixa eu pensar, perto de, aqui é Feira de Santana, aí tem Serrinha, e perto tem Santo Estevão. Não é perto? Não, de um lado tem Tanquinho e de outro lado tem Conceição de Feira. Ou da Feira. Eu nunca sei se é de Feira ou da Feira. Não importa. Meu conhecimento de geografia da Bíblia é mais eficaz do que o conhecimento de geografia do Nordeste, especialmente dessa região, Sertão Recôncavo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Vou mostrar a foto. Porque tem que mostrar foto, né? Tem que mostrar. Vou aqui para Caná. Caná é onde Jesus foi numa festa de casamento. Caná, hoje, está construído aqui, fica pertinho. Quando jogam bomba do Líbano, cai em Caná. Mas Caná mesmo, do tempo de Jesus, não é isso aqui. Caná é uma parte mais aqui a leste, e que vai até uma parte aqui, são mais ou menos 22 quilômetros. Deve ter, no máximo, 50 habitantes. Vamos ver agora Nazaré? Mas eu vou ver Nazaré olhando de Séforis, que a Séforis é a capital, portanto é uma cidade maior. Séforis é a Feira de Santana, tá? Deixa eu mostrar aqui. De Séforis você vê Caná e você vê Nazaré. Nazaré está aqui, Caná está aqui. E por que Séforis é a capital? Porque como tinha sempre conflito nessa região, os romanos colocaram uma cidade para ser capital para poder vigiar todas as outras cidades. Então pegou uma cidade mais altinha e colocou essa cidade aqui para poder vigiar as outras. Se sair alguma fumaça, se der alguma gritaria, dá para saber e dá para mandar as tropas rapidamente. Agora vamos ver Nazaré. Nazaré está aqui. Ó. Nazaré, você chega lá, você vai ver isso aqui. Você vai ver a Basílica da Anunciação. Mas isso aqui não é Nazaré. Você vai ver a igreja, que é enorme, né? E você vai ver esse monte de coisa aqui, mas isso tudo não importa. Isso tudo é falso. Isso tudo é o que mostram para o turista, tá? Se um dia você for para lá, uma coisa que o pastor, quem me conhece de perto deve saber, é que eu não cobro nada, para nada. Então, se um dia você quiser alguém para te mostrar de graça isso aqui, não precisa fazer caravana para Israel, eu te mostro de graça. Nazaré é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma casa, é um complexo de 5 casas, e tinha um buraco, que eles usam de cisterna, mas na época que não tem água, eles usam para armazenar grãos. Sim, Nazaré também deve ter umas 50 pessoas no máximo. Então, Jesus era carpinteiro, mas carpinteiro para trabalhar onde? Se onde ele vive tem 5 casas, 6 casas. É porque se ele andar 5 quilômetros, ele chega numa cidade que tem quase 1.000 habitantes. É uma cidade que tem trabalho. Só que é uma cidade helenizada, tem estátua de Deus, tem teatro, então é uma cidade que o Novo Testamento não fala o nome dela. E sabe o que esse buraco aqui é?
É porque quando as tropas saem de Cesareia Marítima, as tropas romanas, para irem até a Síria, eles passam pela estrada perto de Nazaré, e aí a população de Nazaré costumava a população de 20 pessoas que podiam se esconder. Se escondiam aqui dentro. Sabe por que eles se escondiam aqui? Porque quando os romanos passavam, eles faziam exatamente isso aqui que Jesus narra. Deixa eu mostrar aqui o que eles faziam. Quando chegavam os romanos na terra, e eles chegavam, passavam sempre, porque eles saíam, eles embarcavam no Mediterrâneo em Cesareia Marítima e atravessavam essa terra que era de Jesus. Eles faziam isso aqui, ó. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que te demandar contigo a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Eu estou dizendo que isso aqui é o método tríplice de atuação dos soldados romanos contra a população da Palestina, especialmente da Alta Galileia. Aí você vai falar assim, que forçação de barra? Você tirou isso de onde? Está escrito aí. Aí pergunta, onde? Se alguém andar com ele 1 milha. Milha, 1000, em grego é kilion, mas em latim é million. E o nome que dá para quem anda milhas é militar, que é militar porque vem de milites em latim. Milites é militar. Quem é que obriga a andar 1 milha? Million, está escrito aqui, million. Quem manda dar 1 milha é o soldado, porque tem um decreto de César Augusto que diz que nos territórios habitados, é o decreto que está publicado em Suetônio, Vida dos 12 Césares, capítulo 1, livro 1, capítulo 7. Vai dizer que César Augusto permitia que os militares obrigassem as pessoas das colônias, das províncias, a carregarem os seus equipamentos por 1 milha. Então, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Então, eu sei que aqui é específico de um soldado romano usando a lei para obrigar as pessoas da região a andarem com ele, carregando os equipamentos dele por 1000 passos, que é a unidade de jornada de um militar. Se isso é o militar, o resto também é, porque a terra da Palestina, a Alta Galileia é fria, é uma região montanhosa, por isso eles não têm roupas apropriadas, eles vão tirar o quê? A túnica. Só que alguém vai dar a túnica e vai andar esse espaço de graça, ou facilmente? Não. Então, o que eles fazem para garantir que ninguém vai resistir? Batem na face. Isso aqui não é Jesus falando hipoteticamente de coisas que estão acontecendo, sei lá, na imaginação. Isso aqui é Jesus falando das coisas que eles estão vivendo no dia a dia. Chega o soldado romano, bate na cara de todo mundo, pega a roupa de todo mundo, obriga a carregar um monte de coisa, e depois te joga no meio do caminho, você tem que se virar para voltar para casa. A agenda de Jesus era o dia a dia. Então, sabe o que é simples? Falar de Jesus? É simples falar de Jesus porque Jesus sempre vai tocar no nosso cotidiano, nas coisas concretas e reais que você está passando. E o pior ensinador, a pior pessoa que ensina, é a pessoa que faz a pessoa viver alienada. Porque o ensinador que faz a pessoa se alienar, ela faz a pessoa criar uma realidade paralela, geralmente para ludibriá-la, quando Jesus convida você para enxergar a sua realidade nua e crua, e enxergar nessa realidade que Deus está nela, e que você vai ser abençoado. Mas que tipo de bênção? Porque eu estou usando a palavra abençoado, também não é aleatório. Por que eu estou usando a palavra abençoado? Porque o texto está dizendo abençoado. Bem-aventurado que está aqui, essa palavra macário aí que está aqui. Mas essa palavra macário aqui traduz uma outra palavra, que é ashirê. Ashirê não é só bem-aventurado, é uma palavra importante da Bíblia. Por exemplo, o Salmo 1 diz assim, vamos falar, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, continua, que não se detém no caminho dos pecadores, nem... Então é andar, parar, sentar.
Porque o justo é quem tem vida dinâmica, é quem caminha. E quem é o ímpio? O ímpio é aquele que, pelas riquezas mal adquiridas, e pela sua ação, que é uma ação julgadora, em vez de fazer, ele faz o quê? Ele é estático. Então, Ashirê, que é bem-aventurado, não é apenas ser feliz, mas ser feliz por quê? Porque tua vida é dinâmica, tua vida é ativa, tua vida não para. Não para porque a bênção de Deus não para sobre você e você tem, portanto, muita coisa para fazer e muita gente para abençoar. Você percebe? São minúcias, são minudências, mas aquela palavra que está lá no Salmo 1 foi trazida para cá, bem-aventurados. Inclusive na posição que aparece. É a primeira palavra do texto. Quem é bem-aventurado? Aí que é o problema, porque o dilema é esse. Porque bem-aventurado é o pobre. A palavra aqui, que está aqui para humilde, é um eufemismo, porque a palavra que está aqui é mendigo. Pitorrós não é nem pobre. Pitorrós é mendigo, é quem não consegue sobreviver com seus próprios recursos e precisa de alguém para ajudá-lo. Essa palavra que está aqui não é inédita na Bíblia, porque lá em Isaías, a partir do capítulo 40, essa palavra é para denotar, é para falar de Deus e dos seus servos. Quando você vai ver lá o servo sofredor, é Bed. A palavra é Bed, que é o pobre, é a palavra que vai ser traduzida para o pitorrós, que é essa palavra que está aqui. Então, é um indivíduo que não consegue sustentar por si mesmo. Mas ele é alguém que não tem dinheiro? Não, porque isso aí é no seu espírito. Isso quer dizer o quê? O indivíduo tem grana, mas age como se não tivesse. Porque nada do que ele tem é dele. Porque ele entendeu que ser abençoado é fazer o quê? É sair abençoando as pessoas. É ser abençoador. Então, o indivíduo que é pobre porque usa o que tem para abençoar todos, no final das contas, ele tem o quê? Ele tem o reino dos céus, é presente. Deles é o reino dos céus. Esse versículo que está aqui vai ser seguido de vários versículos que ensinam sobre essa posição. É posicional. Bem-aventurados que choram. A palavra chorar aqui é pentutes, que é paracaléu. A gente fala que o Espírito Santo é o paráclito, é o consolador. Aqui, pentutes, essa palavra que está aqui, é uma palavra de paracaléu, é parecida. Mas é um indivíduo, não é o indivíduo que é... Se você observar aqui, né, essa palavra que está aqui, eu vou marcar. Está vendo? Ela significa chorar, ter algum tipo de emoção, ter um coração sensível. Então, o indivíduo que tem um coração sensível, o que vai acontecer com ele? Eles vão ser consolados, porque o Espírito de Deus, ele se identifica com pessoas que são sensíveis, porque ele é sensível. Vai aumentando o negócio, mas é no futuro. Serão consolados no futuro. Mas isso eu não vou falar hoje, não. Bem-aventurados os mansos, manso aqui é para isso. Essa palavra que está aqui é o que não reage violentamente. Como que se conquista uma terra na antiguidade? Na base da guerra. E qual é o jeito de não conquistar, de você perder tudo? É você ser manso. Aí ele fala, quem for manso vai herdar a terra. E essa palavra kleronomel, que é herdar, indica que o dono da terra é quem? É Deus. Então, Deus escolheu ter como seus herdeiros aqueles que fazem o contrário do que as pessoas fazem para conseguir as coisas. Então, eu acho muito engraçado, eu acho de fato engraçado, e fico achando estranho também, quando as pessoas, para conseguirem ser alguma coisa em algum lugar, ficam tentando derrubar as outras. Porque quando a pessoa fica tentando derrubar as outras, e ainda mais se é a igreja, eu falo, gente, vai dar errado, então não precisa me preocupar. Porque se Deus é o Senhor da igreja, essa pessoa que tenta derrubar os outros, o que vai acontecer? Ela vai acabar sem nada. Porque Deus só vai dar para quem? Para quem não está querendo nada. Na base da violência. Mas na base do quê? Na base do acolhimento. Porque para isso não é só quem não reage violentamente, mas é quem tem uma disposição afetiva. Vocês entendem? Então, essas pessoas que são coaches, eu respeito muito todas as profissões, inclusive de coaching. O camarada que é coach, que ensina você a ativar alguma coisa para você conquistar e adotar a posição de alfa. Eu olho isso e fico pensando assim, vai dar certo? Vai dar certo? Você vai ter dinheiro, mas a maior parte das pessoas pobres que eu conheço na vida são as pessoas que têm dinheiro. Porque ter dinheiro não significa ser rico.
Ter dinheiro significa ter demais de alguma coisa. Ser rico é você conseguir se satisfazer comendo acarajé aqui na frente do shopping, ali embaixo. E conseguir ter alguém que ser tão bondoso que uma pessoa vai te convidar para te pagar para você comer lá. E você não vai nem ter como gastar, porque você não tem dinheiro. Mas alguém vai te abençoar. Você entende? Essas coisas que são coisas da generosidade pequena, não é pequeno nada. Isso é chave do reino. Então, a chave que ativa a riqueza é a chave que te ensina que depois que você tiver 1 milhão, você não vai ter mais paz, você não vai saber quem é seu amigo, você não vai saber quem é a pessoa que gosta de você, você não vai saber se as pessoas estão com você porque de fato te admiram, e você vai ter que andar com segurança e vai ter que fazer seguro de tudo. Mas isso ninguém conta, porque as pessoas só pensam que conseguir alguma coisa é conseguir algum tipo de poder na medida desse mundo. Cuidado. Veja bem. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede, né? Peinontes dipsontes. Aqui é ter fome, aqui é ter sede. Eles serão fartos. Fartos do quê? Fartos de justiça, que é o que eles desejam. Então, perceba, eu não preciso ser justiceiro, eu preciso querer que a justiça aconteça. É bem diferente uma coisa da outra. Ser justiceiro está tudo errado, tem que mudar as coisas, e eu fico o tempo todo dizendo que está errado, que tem que mudar, porque não é assim, Tá. E você quer fazer o quê? Me coloca lá que eu resolvo. Resolve como? Sendo descortês com as pessoas, sendo indelicado com as pessoas. Não estou dizendo que não tem que conversar, não. Mas tem gente que quer resolver as coisas sendo a fonte da justiça. A posição que Jesus ensinou, que faz você ser alguém do reino, é você ter o senso de justiça sempre apurado, a ponto de perceber que uma coisa não está bem e de ser capaz de entregar para aquele que resolve essas coisas de forma que você não pode resolver, para chegar o dia em que isso acontece, você saber, é Deus acolhendo e Deus cuidando de mim. A maior parte das coisas na igreja se resolve, acredite no que eu estou dizendo, a maior parte das coisas da igreja graves se resolvem, não é com omissão, não. Omissão não resolve nada. Mas é com oração e posição. Porque tem hora que você nem pode fazer nada com a pessoa, porque a pessoa está tão violenta, que se você fizer alguma coisa, o problema aumenta. Aí o que você faz? Você chega para Deus uma vez, deixa eu contar uma história. É uma história só, eu não vou contar muitas, não. Vou contar só essa e aí vai ser a única. Uma vez, minha filha tinha acabado de nascer, e com 30 dias de nascida, a minha esposa foi para a igreja, para lavar banheiro, cuidar das coisas. A gente pastoreava, e ela foi fazer isso. 30 dias, nem o resguardo ela teve. E aí, ela foi comprar fraldas para minha filha, e no caminho, 2 mulheres que moravam na rua da igreja foram para bater na minha filha e na minha esposa. Por que eles queriam bater? Porque eles tinham muito ódio da gente, e eram crentes, tá? Eles tinham muito ódio da gente, eles falaram assim, agora a gente pegou essa moça aí, a gente vai bater nela. E foram bater. Só que aí, quando minha esposa falou, sangue de Jesus tem poder, e pegou o carrinho e foi andando assim, um carro veio, bloqueou a passagem, aí elas tentaram contornar o carro, outro carro veio, ela estava a pé, né? E aí a minha esposa contornou, quando ela atravessou a rua, elas não conseguiram atravessar e ficaram esbravejando do outro lado. Aí eu falei assim, Senhor, eu não posso, minha filha acabou de nascer, é minha primeira filha e única. Eu não vou bater, porque eu não posso esbravejar, eu estou com raiva, mas eu não posso ter ódio. Então eu só posso contar com o Senhor, que o Senhor me ajude, porque eu não tenho o que fazer mais. As pessoas não têm medo de nada, não vai acontecer nada. Elas sabem que não vai acontecer nada com elas, mas eu confio no Senhor. Eu orei, me debulei de chorar, parou. Aí eu falei assim, passou. Aí eu esqueci. Aí passou uma semana, passaram 2 semanas, passaram 3 semanas, passou 2 meses, e ninguém ia para a porta da igreja me chamar de cão, como faziam todas essas semanas. A gente passava, a pessoa atravessava a rua para o outro lado, eu não sabia por quê, o que aconteceu. Aí eu descobri que isso foi num sábado. Numa segunda-feira, a matriarca da família foi levar o marido para um médico, e ela entrou no ônibus. Só que quando ela entrou no ônibus, aconteceu alguma coisa, ela tropeçou e caiu. E eu não me alegro com isso, não, isso é péssimo. Quando ela caiu, quebrou o fêmur. E aí, as filhas que tentaram bater na minha filha de 30 dias de nascido, tiveram que ficar revezando. E na cabeça delas, isso aconteceu porque era feiticeiro.
Aí elas falaram assim, a gente não pode mexer com esse camarada que ele é feiticeiro. E não falaram mais nada. Nunca mais falaram nada comigo. Gente, eu estou falando diante de Deus, eu não pedi para ninguém machucar. Pelo contrário, eu tenho misericórdia. Para mim, eu preferia ela íntegra. Vocês entendem? Eu não tenho ódio. Mas resolveu. E minha filha hoje tem 10 anos de idade. E minha filha nem sabe que isso aconteceu. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que não reagir violentamente, ter fome e ser justiça, é saber que eu não preciso ficar movendo o mundo porque eu não tenho poderes ilimitados. Se vocês imaginaram que eu ia chegar aqui com várias chaves, não tem chave, é o beabá do que vocês já ouviram a vida toda com outra pessoa dizendo. Eu estou aqui para repetir que se você segue Jesus e seguir esses princípios que você sabe que eles existem, mas não fazer isso de forma a ficar brincando na beira do abismo e dançando na beira do abismo achando que não vai acontecer nada, se você assumir uma posição, vai dar certo, irmão. Porque é Jesus o simples. Você já sabe o que você tem que fazer. Eu vim aqui repetir o que você tem que fazer. E eu quero repetir o quê? Essas 5 coisas. Cuide dos fundamentos. Todo mundo sabe disso. Siga propósitos. Todo mundo sabe disso. Dependa do Espírito. Todo mundo sabe disso. Siga o exemplo de Jesus. Todo mundo sabe disso. E não saia do essencial. Todo mundo sabe disso. Mas por que as pessoas não fazem? Porque as pessoas, muitas delas, são ateus funcionais. O que é um ateu funcional? Na prática, não obstante diga que acredita em Deus, a pessoa não acredita. Como ela não acredita, ela entende que se ela tem que perdoar, e ela não perdoar, não vai cair um raio na sua cabeça imediatamente, está tudo certo. Então ela vai viver com ódio e tentar justificar o ódio dizendo, mas Deus é amor, mas também é justiça. Jesus também pegou o chicote e bateu. Jesus não falou que a gente tem que ser bobo. Quem dá a face é Jesus, não sou eu. Nós já sabemos da aparente fragilidade de Deus. Deus não é frágil nada, mas a gente pensa que ele é. Ou age como se ele fosse. E faz o quê? Coloca a prova. Dá certo? Não dá. Mas você vai demorar quanto tempo para descobrir isso? Às vezes 15 anos. Às vezes 20 anos. E aí quando você olhar para trás, são 20 anos que você vai ter que prestar contas dele, porque você não cumpriu o que devia cumprir. Quem disse que a vida cristã é uma corrida de 100 metros? É uma maratona. Ela é feita com dedicação, orientação de Deus, esforço e vida referenciada, sem reconhecimento, sem grandes resultados, sem muita coisa. Quem olha para mim, eu disse que não ia dar exemplos pessoais, não vou. Mas a pessoa viu a leitura do Dimas, que generosamente leu meu currículo, e fala assim, fez isso. Eu não tenho essa sensação porque eu não vi isso acontecer. Ninguém deve dizer que eu sou humilde, porque eu não tenho nem como ser humilde, porque foi tão dolorido que eu não tenho nem como celebrar. Doeu, mas doeu muito. Eu não tive um dia sequer de descanso. Eu não cheguei assim, agora eu sou pós-doutor pela Sorbonne. Não, doeu. E como doeu, o mérito não está em ter ficado na Sorbonne. O mérito foi passar por isso tudo e continuar crente. Como eu era no primeiro dia, quando eu morava na rua, porque eu morava na rua. Eu já morei na rua. Então, eu estou tentando dizer para vocês que é uma maratona, que é feita de pedaço por pedaço, dia a dia. E nesse dia a dia, o que você tem que fazer, primeiro é cuidar dos fundamentos, cuidar das bases. O que é cuidar dos fundamentos? Primeiro, eu preciso saber o que são fundamentos e quais são as práticas essenciais. Primeiro, fundamento, palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. Como eu disse, não tem nada novo aqui, é tudo o basicão. O que você já ouviu 1000 vezes, só que eu vou colocar um turbo nesse negócio que você já ouviu 1000 vezes, porque eu vou ler em grego. Né, para fazer valer o pastor ter me chamado, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, né, para o pastor me chamar outras vezes. Então está aqui, Quando faltarem 10 minutos, vocês me avisem? Me avisem, tá?
Eu não demoro mais 20 minutos. Eu só preciso de 20 minutos para falar tudo que eu preciso falar. Passagrafé, passa que está aqui, se você olhar essa palavra que está aqui, é feminina. Passagrafé. Aqui é toda a escritura. É soprada, teopneustos. Ela não é inspirada, porque inspirar é isso aqui, ó. O teopneustos é soprado. Isso quer dizer o seguinte: o sopro de Deus te move, e aí você ensina, aí você é repreendido e aceita a repreensão, aí você corrige o seu passo, aí você é educado na justiça. Ou seja, o sopro de Deus te tira do lugar errado e te coloca no lugar forte, porque o sopro dele é forte. A lógica do texto é essa. O sopro de Deus te tira do seu lugar e coloca no lugar certo. E aí, no lugar certo, o que vai acontecer? Você está pronto, habilitado para toda boa obra. Porque para fazer a boa obra você precisa estar no lugar bom. E estar no lugar bom é estar no lugar certo. Percebem a lógica? Além disso, o texto vai dizer aqui, oração constante. 1 Tessalonicenses 5,17. De novo, você já deve ter lido esse texto 1 bilhão de vezes. Eu só vou repetir o que vocês já sabem, mas isso que vocês sabem vai ganhar uma nova nuance. Quer ver? Orai sem cessar. Primeiro, a palavra orar, orai, que é um imperativo de segunda pessoa plural, a palavra sem cessar está aqui. Adialeiptos. Adialeiptos. Essa palavra que está aqui, adialeiptos, eu vou tentar explicar ela. A é não. De a é através. E leiptos, que está aqui, ó, quer ver como está aqui no dicionário? Né? Deixa eu colocar o dicionário aqui. Porque óbvio que eu não sei de cor. Eu fico olhando o dicionário, né? Na verdade, essa palavra eu sei de cor sim, mas eu quero mostrar. Olha aqui. Olha o que ele vai dizer. Dialeipo. É de forma incessante. Então, isso aqui é cessar. Isso aqui é através. Isso aqui é não. Então, perceba que cessar dá a ideia de parar, né? Mas não é isso. Tem gente que está parado enquanto atravessa os lugares. Então, ele está em movimento, mas ele não está fazendo nada. Olha que profundo. Tem gente que está em movimento, andando para tudo quanto é canto, mas não está fazendo nada. É a verdadeira enceradeira, mas não tem nem taco no chão para encerar. Aí ele está dizendo, não seja isso. Alguém que atravessa os lugares fazendo alguma coisa que não tem sentido. Então, o que ele está dizendo aqui não é orar sem parar. Ele está dizendo ore com propósito. Ore para mudar o mundo. Eu tenho certeza que se as pessoas entrarem numa reunião de oração para mudar o mundo, para ver o mundo ser transformado, a reunião de oração tem mais gente do que qualquer culto. Porque não tem nada mais prático na vida do crente do que orar e ver as coisas acontecerem. A pergunta é, tem gente que crê ainda? Porque o problema está sendo esse. Fundamento, gente. Comunhão com os santos. Hebreus capítulo 10, verso 25. Mais um desses textos que vocês estão cansados de ler. É porque a gente cansa de ler, mas esquece que tem que ler com mais cuidado. E aí o que acontece? Tem que contar as histórias de novo e mostrar que talvez possa entender de forma melhor. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Quem olha isso aqui fala assim, não tem esse negócio de desigrejado, tem que estar numa igreja. Então eu vou dizer, para ser um pouco mais profundo, que tem gente que está na igreja sem deixar de um dia sequer estar desigrejado. Sabe por quê? Porque ele não está, em hipótese alguma, na igreja, no sentido de estar no corpo de Cristo. Ele está num lugar, que é um lugar em que a pessoa vai para cumprir uma atividade de natureza social. Porque congregar não é estar na igreja. A palavra congregar que está aqui é epissinagogan. Vou falar para você. Agó que está aqui. Agó que está aqui. Essa palavra agó é ir, sim é junto. E epi é sobre. Então caminhar junto pelo caminho com outras pessoas,
olhando as coisas de cima. Isso quer dizer, ter uma visão elevada, porque está nos lugares celestiais com Cristo, e caminha com outras pessoas para olhar nas coisas do mundo onde eu posso servir. Mas isso não é ir na igreja. Isso é ser igreja. Por isso que eu disse para vocês, gente, esses textos todos que parecem óbvios, o mais difícil da Bíblia é João 3,16. E eu não estou brincando. Esses textos que parecem óbvios foram sendo mal lidos, e aí virou uma tradição. Práticas essenciais. Meditação diária nas Escrituras, vida de oração fervorosa e contínua, e participação ativa na igreja e no discipulado. Se essas coisas estiverem bem, você começou, é o fundamento. Aí vem o que depois? Você tem que entender sobre Jesus o Simples. Eu vou ler aqui o John Milton, que é conhecido por outras razões, não por escrever um livro sobre educação, mas eu peguei um livro de educação dele. Não dá para ler lá, mas eu vou ler. O fim da educação é reparar as colunas dos nossos primeiros pais, reavendo o correto conhecimento de Deus, e a partir desse conhecimento, amá-lo, imitá-lo, ser como ele. Nós não temos compromisso com as práticas que foram práticas que não deram certo, não por causa do pragmatismo de dar certo, mas que não foram o que nos levaram, as práticas que não nos levaram para o âmago da vontade de Deus. E aí, é importante você ter uma direção, seguir propósitos. E por que eu estou dizendo isso? Porque vocês percebem que, para seguir propósito, eu coloquei uma seta que aponta para um alvo e acerta, não é? Porque pecado, hamartia, em grego, é errar o alvo. Então, seguir propósito é não pecar. Pecado não é, não posso fazer tal coisa e faço tal coisa. Isso também é, mas não é só isso. Pecado também é o conjunto da obra. É você apontar para o lado errado e perder sua vida, porque você vai acertar no lugar, e aí quando você fala assim, ganhei, você ficou no último lugar porque você acertou outra coisa. Qual é o propósito de Deus para nós? Essa pergunta tem que te nortear. Qual é o propósito de Deus? Porque para poder acertar o alvo, eu preciso saber onde que eu tenho que chegar. Amar a Deus e ao próximo. Vocês já sabem disso, eu não vou nem abrir o texto. Aqui eu não vou abrir textos. Amar a Deus e ao próximo. E o que é amar? Eu não vou ler o texto porque eu vou falar sobre amar. Se eu perguntar o que é amar, vocês vão dizer gostar muito, respeitar, tudo mais. Não. Amar não é nada disso. Eu vou falar o que é amar. A palavra amar em grego é agape. O verbo é agapau. Eu vou explicar o que é agape. Em indo-europeu, que é a língua de onde veio o grego, uma distância entre uma coisa e outra é gap. Isso não vai dar nada em italiano, em francês, em português, mas vai dar no inglês. Gap. O a, em grego, significa não. Então, amar é não ter distância. Amar, portanto, não é um sentimento. Amar é uma posição. Inclusive, você pode amar alguém estando cheio de insatisfações. Porque amar não é ter satisfação. Porque Deus sabe de todos os nossos erros e nos ama. Ele nos ama por quê? Porque Ele se posicionou em nosso favor. Então, amar é estar posicionado do lado de alguém e não abrir mão desse alguém. Quem fala que ama a igreja e não está nela, não ama nada. Quem fala que me ama e não está na minha casa, não está passando minha vida, não está sabendo o que eu estou passando, não ama nada. Porque amar não é gostar de mim. Inclusive, eu prefiro os que não gostam de mim e me amam. Porque quem não gosta de mim e me ama, na hora que eu preciso, está lá. Porque amar também não é gostar. Por isso que cumprir a grande comissão, que é o ID, é o maior ato de amor. Sabe por quê? Porque ir até alguém, você só vai para estar junto com alguém se você amar. Se você não ama, você não vai. Então não tem essa coisa de, será que eu vou fazer missão? Não, não tem isso. Se eu amo as pessoas, eu vou ao encontro delas, onde quer que elas estejam. Mas se eu não amo as pessoas, eu amo o meu círculo de pessoas e quero estar nele. Beleza, você acertou no amor e errou no propósito. Porque não é para você amar as pessoas que estão do seu círculo de amizade da igreja. É para você amar o próximo e amar a Deus. Gente.
Viva para a glória de Deus. O que é viver para a glória de Deus? Esse eu vou abrir. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31, que é um dos textos que eu mais gosto. E é um desses textos também um pouco famoso, mas que as pessoas não sabem do que se trata. Não é 10, 31, não. Hã? Ah, tá. Meu Deus. Eu já estou pensando assim, será que eu estou variando? Obrigado, pastor, me salvou aqui. 10, 31, agora tem. Pronto, é isso mesmo. Eu confiro 10 vezes esses textos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu vou explicar. Em efeito, se comerdes, se beberdes, se fizeres algo de todas as coisas, se fizeres algo, todas as coisas para a glória de Deus fazei. Então ele está dizendo, ele está dizendo, coma, beba e faça muitas coisas. Só que em todas essas coisas, em todas elas, Deus e a sua glória devem ser feitas. Então, isso aqui não está dizendo sobre comer e sobre beber, mas sobre fazer as coisas para Deus. E de uma forma que o honre. Então, não é deixar de comer, não é deixar de beber e nem deixar de fazer nada. Mas é fazer todas as coisas de forma tal que Deus seja exaltado. Sabe o que isso significa? Isso significa que não adianta você ser uma pessoa em cada lugar. Comer e beber são coisas básicas, e fazer qualquer outra coisa é o complemento. A lógica, portanto, do texto era uma lógica de uma parte e outra parte. Então, nas coisas essenciais e nas outras coisas todas essas coisas, das básicas até as complementares, tem que ser com Deus atravessando todas elas e sendo exaltado em todas elas. E isso quer dizer que você tem que definir metas para todas elas. Não é assim, todo mundo está bonitão para o carnaval e eu vou fazer de não comer e de fazer academia para ficar magrão e com... É um dos meus planos, né? Eu vou pintar igual fizeram no filme 300, assim, aquele monte de coisa assim, vou ficar com o meu ventre assim, todo bonitão e saradão. Vou fazer isso para quê? Para quê? Porque eu quero seguir um padrão estético que me determinaram? Ou porque eu quero que Deus seja exaltado com minha sobrevida? Eu quero viver mais, para vivendo mais, fazer mais coisas para Deus. É bem diferente. Servir com intencionalidade no ministério e na comunidade. Fazer escolhas que refletem o reino de Deus. Acho que essas coisas por si só se explicam. E aí eu peguei o livro do Howard Hendricks, Ensinando para Transformar Vidas, que tem a lei do professor, e que vai falar do professor eficiente. Quem é o professor eficiente? É aquele professor que tem, na sua vida, uma rica experiência de vida. Ele disse de forma simples o que a gente acabou de ler naquele texto. Ou seja, a sua experiência de vida ensina tanto que ele não tem outra alternativa a não ser ensinar na igreja. Ensinar na faculdade. Ensinar onde quer que ele esteja, porque ele aprendeu a fazer e o que ele faz é tão importante e interessante que as pessoas querem aprender. Dependa do Espírito. Perceba que tem duas setas. Uma seta é meio invisível, outra seta é a que aparece. As duas setas não são iguais. Elas parecem iguais porque eu não consegui fazer o desenho direitinho, mas elas indicam que quanto mais você vai sendo impulsionado pelo Espírito, mais você demanda que o Espírito te impulsione. Então, o papel do Espírito Santo é guia da verdade, está em João 16, 13. É quem dá poder para testemunhar, Atos 1:8, eu não vou ler, mas é quem faz produzir frutos espirituais, que na verdade é fruto, você já sabe disso, mas lá em Gálatas 5:22, é só para te lembrar que quando você anda no Espírito, o que vai acontecer? Tem uma lista. Deixa eu explicar de onde veio esse texto, de onde veio isso aqui. Gálatas diz respeito à Galácia. A Galácia é uma região que fica próxima, fica onde hoje é a Turquia, fica perto da Capadócia. E essa região é uma região que o povo que foi para a Galácia, como é que vocês chamam pessoas que, por exemplo, pessoas que
estão entre nós aqui no Nordeste e que têm cabelo ruivo, olho azul. Como vocês chamam? Galácia. É a mesma coisa. Sabe por quê? Porque é uma migração que sai lá do norte das Ilhas Britânicas, vai até a Península Ibérica e ocupa a Galícia, vai até a França e no norte da França ocupa a Gália, migra para os Balcãs, são afastados dos Balcãs, obrigado. Nos Balcãs eles descem para a ilha de Delos, aparecem num hino de Delos a Teócrito, são expulsos de Delos e vão até a Cilícia, entram pela Capadócia e ocupam a Ásia Menor. Eles têm uma língua própria, eles têm cabelos loiros, eles têm olhos azuis, e eles foram evangelizados por Paulo. Nós somos mais próximos da Galácia do que nós pensamos, porque teve uma faixa, um grupo que migrou para lá e outro grupo que migra para a Península Ibérica. Esse grupo forma o núcleo de Portugal e depois migram para o Brasil. E aí essa pequena porcentagem chama eles de galegos. Eles são galegos por quê? Porque eles são advindos desse lugar que também se chama País de Gales, onde se fala gaélico. Tá? Então lá, como eles têm esse cultivo da sabedoria, porque eles passaram pela Cilícia, tem uma coisa que fazem no cotidiano da Cilícia, que é fazer listinhas de vícios e virtudes. Coisas que eu devo fazer, coisas que eu não devo fazer. É comum isso. E pedem isso para líderes espirituais e para filósofos. É o povão que pede, porque o povo quer saber o que é certo. É uma época muito preocupada com a moral. É uma época estoica. Estoicismo é isso, procura moderação. Então, um bom ensinador ensinava com essas listinhas. Só que a listinha de Paulo não parece com as listas que fazem na época, porque quando ele vai falar da lista dele, de coisas que deve fazer e de coisas que não deve fazer, inclusive tem várias dessas, tem várias. O Deismann encontrou em Licht Osten, que é uma obra em alemão, ele catalogou uma série dessas listinhas. E a de Paulo é a mais estranha delas, é a diferentona. Olha o que ele diz aqui. O fruto do Espírito. Primeiro, o fruto não é da sua virtude, o fruto é do Espírito. É vindo de fora de você. Não é você que tem. É alguém que coloca em você. É a prova do Espírito em você. Aí você vai ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. E vai continuar. Porque é o Espírito em você. E aí o Espírito em você ainda vai te trazer mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ah, mas eu estou lutando para ter isso. Eu não entendi. Porque o texto não está dizendo que é para você lutar para conseguir. O texto está dizendo que quem tem o Espírito terá isso. Isso quer dizer o quê? Que se você não tem isso e está lutando para ter, além de ser difícil de acontecer, você está lutando com as armas erradas. Para você ter isso, você tem que depender do Espírito. Não é lutar para doutrinar sua carne. Não vai ter jeito. Na hora de escolher entre você ter o dinheiro e você ceder para alguém que merece mais do que você, se der um jeito de ter para você, você vai pegar para você, porque você vai pensar no seu filho que precisa de remédio e tudo mais. O único jeito de você dizer, não, vou fazer o que é justo, que é amar esse outro e esperar o meu tempo, só vai fazer isso se você for alguém cheio do Espírito. Só o Espírito pode fazer a gente agir contra a nossa própria natureza. Então, gente, as pessoas que são espertas, não adianta chamar a atenção delas. Eu acho que todos os pastores têm essa experiência. Você chega para a pessoa e fala assim, não faça isso, você vai terminar mal, e a pessoa não consegue, não é verdade? Não consegue por quê? Porque ele precisa de uma experiência com o Espírito. A experiência moralizadora, no máximo, vai transformar muita gente em fariseu. A experiência não é moralizadora, a experiência é revitalizadora pela ação do Espírito. Então você vai dizer um monte de lição de coisa que tem que fazer e não tem que fazer. A pessoa vai se esforçar muito, vai se cansar. Mas se você incentivar as pessoas a serem cheias do Espírito e elas forem cheias do Espírito, isso faz com que elas façam isso sem precisar fazer quase esforço nenhum. Sabe por quê? Porque já passa a ser a sua identidade. Esse é o segredo da igreja. Não procurem portas cheias de gente. É fácil, com um pouco de programação neurolinguística e um pouco de estratégia, criar os mecanismos certos para atrair um monte de gente. Eu sei fazer isso, o pastor sabe fazer isso, todo mundo sabe fazer. Mas sabe o que vai acontecer? Você vai encher o bolso de dinheiro, porque geralmente quem quer fazer isso quer ter dinheiro, e vai ter duração de 10 anos, 12 anos, 15 anos. E vai acontecer o quê? Nada. Agora você quer ver quando
nasce aprisco, eu estou na universidade, eu chego para uma professora, amiga minha, ela não é crente, e ela fala assim, qual igreja você vai? Qual igreja você conhece? Aí eu falo assim, poxa, eu conheço aprisco. Ela diz assim, do pastor tal? Eu disse assim, pastor tal. É uma das poucas igrejas de Feira de Santana que se eu fosse crente eu iria. Eu disse assim, por quê? Porque eu quero saber por quê. Eu disse assim, sabe por quê? Porque lá, quando eu chego e falo com ele, nunca ninguém me julga. Ele nunca me julgou. Fala assim, mas por que ele te julgaria? Disse assim, porque eu mesmo me julgo. E você sente o quê? Eu me sinto até constrangida, porque ele não fala nada e eu penso assim, puxa, a pessoa me acolheu. Aí eu entendo melhor o que é Jesus. Quando eu converso com uma pessoa extremamente ferida e ela fala uma coisa dessa, se aqui tivesse 2 pessoas, se o pastor me convida, eu venho aqui para falar para 2 pessoas. Porque eu não quero o número, eu quero saber do lugar onde o meu companheiro de trabalho diz que Jesus está lá. Eu não quero um lugar que tem muita gente. Inclusive, eu aceito o convite para todos os lugares, que é um voto que eu fiz. São algumas coisas que eu não faço. Eu não vendo nada, eu não divulgo nada meu. Eu vou para o lugar, se não me der nada, eu pago para ir para o lugar. Mas tem lugares que eu vou com prazer e tem lugares que eu vou por obrigação. Aqui é um lugar que eu venho por prazer. Mas prazer assim, a ponto de... Vocês não têm ideia do que aconteceu com a minha agenda para vir para cá. Por quê? Porque você tem que entender do que se trata. Não se trata de número. Se trata de espírito. O espírito está. Então, depender do espírito, que é exercitar os dons espirituais para a edificação da igreja, ter sensibilidade à voz de Deus e confiança no espírito para a transformação, isso, meu irmão, pode ser famoso, pode hypar, como dizem hoje em dia, pode não dar nada. Não interessa. Isso vai transformar a cidade de Feira de Santana. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos. A gente pode até nem ver. E você tem que escolher se você vai ser parte disso, sendo cheio do Espírito. Não tentando entrar na moral que imita quem com o Espírito está. E já para terminar, que eu disse que ia terminar em 20 minutos e vou, ter Cristo como modelo. Aqui é muito rápido. Obediência ao Pai, amor incondicional e serviço humilde. Eu vou mostrar só um texto desses. E aí, depois que eu mostrar esse texto, eu vou terminar, porque não sair do essencial é só o ponto culminante, é só uma demonstraçãozinha. Olha aqui João 5,19. João 5,19. Eu quero mostrar para vocês, porque João é um dos textos difíceis de ler. E esse texto, em particular, é bem difícil de ler. E eu acho que vocês vão perceber por quê. Então, lhes falou Jesus. Nota bem, em verdade vos digo. Está repetindo. Quando repete, você já sabe que é uma coisa enfática. Inclusive aqui, nem é grego. Aqui é amém, amém. Essas palavras são hebraicas, não são gregas. Amém vem do verbo amã, que significa ser fiel, ou ser verdadeiro. Mas isso não significa nada. Significa. Sabe por quê? Porque você e eu só pode usar amém depois que fala. Sabe por quê? Porque quando a gente fala para Deus, e a gente fala tudo na oração, chega no final, a gente fala assim, eu me comprometo com essas palavras, elas são verdadeiras. Amém. Eu só posso falar isso não por causa de Deus. Deus já sabe o que eu ia falar antes de eu falar. Mas só posso falar isso porque só dá para conferir o que eu falei depois que eu falei. Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos pessoas que falamos corretamente. Nós não sabemos falar como convém, a ponto do Espírito interceder por nós com gemidos inexprimíveis, como está em Romanos. Mas Jesus, antes mesmo dele falar, você já sabe que é tudo verdadeiro. Então o amém dele é antes. O amém dele é antes. Ele fala amém antes de dizer. E aí ele fala amém e depois ele diz, para você saber que é palavra de Deus. E a palavra de Deus é: o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também, semelhantemente, o faz. Isso quer dizer que a natureza dele é uma natureza, como ele compartilha com Deus a divindade, ele não sai desse lugar. Não é que ele não possa fazer. Ele não fará. Perceba, Senhor, que tu possas. Não, Deus pode tudo.
Ele não faz, não é porque ele não pode fazer, ele não faz porque não é da sua natureza. Sabe o que significa? Esse tipo de obediência que é o padrão. Obediência padrão é você, para ousar falar, eu sou filho de Deus, que você seja capaz de, pelo menos, ser um imitador. Pelo menos. Aí, se você fala, eu sou filho de Deus, e não está muito importando se está certo ou se está errado, se vai ou se não vai, aí não dá, meu caro. Porque você tem que seguir o exemplo de Jesus. Vocês entendem? Isso aqui está no centro dos nossos problemas hoje em dia. Por quê? Porque se Jesus viveu se esvaziando, assumindo a forma de servo, Filipenses 2, de 1 em diante, até o versículo 7, a gente pode ir pelo menos, se ele é o manso e humilde de coração em quem achamos descanso para nossas almas, ele é quem pega a pessoa que vai ser apedrejada e diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, e ele não tem pecado e não joga pedra, então eu tenho que viver desse jeito. E eu não posso dizer, é muito difícil. Sabe por que eu não posso dizer que é muito difícil? Porque ele já sabe que é difícil. Mas ele sabe mais ainda, ele sabe que é impossível. Então você só faz isso por quê? Porque Deus te converte, Deus te transforma. É isso que a gente tem que fazer. É simples assim. Cristo como modelo, transformados em Deus, para desenvolver um coração de servo. E nisso, no coração de servo, nós precisamos de um evangelho puro para saber o que fazer, da graça de Deus para conseguir fazer, e esperança da vida eterna para fazer para sempre. Vou repetir. Evangelho puro para saber o que fazer, da graça de Deus para conseguir fazer, e esperança de vida eterna para fazer para sempre. E aí, Cristo é centro em todas as áreas. Nós evitamos doutrinas periféricas. Quantos demônios cabem na cabeça de alfinete? Isso é na Idade Média. Aí você quer ver hoje em dia? No céu vai ter tristeza ou vai ter alegria? Aí põe um debate e todo mundo vai assistir o debate para saber, porque o pregador falou que no céu tem tristeza, o outro diz que tem alegria. Gente, quando a gente perde tempo com isso, é sinal de que a gente não está mais entendendo o que é prioridade. E manter-se com simplicidade na fé, que é o grande desafio do ensinador cristão. Então, se você está aqui para aprender a Bíblia, fazendo teologia, para conseguir um dia servir a Deus, não espere que a prioridade seja você sair daqui cheio de conhecimento de livro. Isso também é bom, mas isso não é o prioritário. A primeira coisa que você tem que aprender, a primeira coisa fundamental, é a seguir Jesus, o simples. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Levanta a mão, vou levar o microfone aí para vocês, se alguém tiver alguma pergunta. Glória a Deus. E aí, pessoal? Curtiram? Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Vamos trazer ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas agora. No final, eu quero pedir, principalmente aos alunos da escola, que não saiam, por favor, porque a gente vai tirar a nossa foto do módulo 8 com o Brian aqui. Ele falou que ele não vende nada, tal, mas ele tem materiais para vender e ele também tem uns cursos. Não trouxe nada, né, velho? Mas também ele tem cursos. Adicionem ele no Instagram de vocês. No Instagram dele tem o perfil, o site dele, onde estão... São 15 cursos? 14 cursos. São 14 cursos que ele disponibiliza lá. Eu já comprei alguns, tenho lá. E vale muito a pena. E ter Brian morando aqui pertinho da gente, com essa possibilidade, não podia deixar de comparecer aqui. Obrigado, mano, que Deus continue te abençoando. Eu tenho certeza
Irmão, só quem foi abençoado aí nessa noite com a vida do Brian, dá glória a Deus aí, dá um aleluia. Você está vendo, irmão? Aleluia. Obrigado por você ter vindo. Eu também fui muito edificado, maravilhosamente. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor.